Olá, bem-vindos ao Santa Saúde, o videocast do Hospital Santa Rita de São Paulo. Bom, como o nome já diz, esse é um espaço para a gente trocar ideias e aprender mais sobre saúde e bem-estar de um jeito leve e direto. Eu sou a Carla Gulo e hoje nossa conversa é sobre um assunto sério e que tem ganhado destaque nos últimos tempos: o câncer de pâncreas. Para isso, convidamos o cirurgião oncológico Rodrigo Surjan, que atua no Hospital Santa Rita. Ele vai nos ajudar a entender melhor sobre essa doença. Doutor Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito bem-vindo. É uma honra, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Então, doutor Rodrigo, para começar a nossa conversa, o senhor pode explicar o que é o câncer de pâncreas e se realmente ele é considerado um dos mais agressivos, se continua sendo assim? Quando a gente fala de câncer de pâncreas, a gente está falando de um tumor maligno do pâncreas. Uma coisa importante a gente ressaltar que existem diversos tumores do pâncreas e diversos deles malignos até, tá? Mas geralmente, quando a gente utiliza, até no meio médico, no meio científico, o termo câncer de pâncreas, a gente está se referindo a um tumor maligno específico, que é o carcinoma ductal pancreático, tá? Apesar da gente ter outros tipos de cânceres no pâncreas, tá? E sim, esse é um tumor muito agressivo, é um dos tumores mais agressivos do ser humano e também é um tumor que tem aumentado muito a sua incidência, tá? Então, se há algum tempo atrás a gente vê esse câncer aparecendo apenas em pessoas geralmente acima de 70 anos, agora a gente está vendo pessoas muito mais jovens apresentando esse tipo de tumor. E por quê, doutor? Tem várias hipóteses, na verdade. Provavelmente são fatores ambientais associados. Então, assim, tipo de alimentação, obesidade, tabagismo. Com o tipo de alimentação e obesidade, o aparecimento do diabetes são os principais fatores de risco para o câncer de pâncreas, mas provavelmente tem alguma coisa a ver com fatores como alimentação, ultraprocessados, conservantes. A gente ainda não tem certeza disso. Mas um dado extremamente impressionante para quem acompanha essa doença há muito tempo é que, claro, nessa faixa etária que eu vou falar, ainda é um tumor raro, mas porcentualmente a faixa etária que mais tem aumento na incidência de câncer de pâncreas é dos 25 aos 30 anos de idade. Isso era Jovem! algo impensável há poucas décadas atrás, você encarar esse tipo de paciente com uma idade tão jovem tendo esse tipo de diagnóstico. E o câncer de pâncreas, ele tomou uma dimensão até no público mais leigo, depois que o Tony Bellotto, o Edu Guedes tiveram esse problema e falaram sobre isso, né? E essa visibilidade ajuda de alguma maneira. É, Acho que esses casos acabam alertando um pouco a população, né? Então, assim, novamente, a gente está falando de duas pessoas muito jovens apresentando esse tipo de patologia. Quer dizer, de alguma forma, isso contribui para uma difusão do conhecimento do público e um certo alardeamento para a população sobre esse tipo de tumor. E acho que acabam, infelizmente, sendo dois casos muito emblemáticos de como essa incidência desse tipo de tumor está acontecendo em pessoas mais jovens, né? Esse do intestino também, né? Exemplo da Preta Gils e a alimentação, esses ultraprocessados acabam sempre entrando na pauta, né, doutor? Acho que foi no final de 2023, final de 2023, o Departamento de Epidemiologia de Harvard publicou um artigo falando sobre justamente isso, o que eles já consideram uma epidemia de câncer em pessoas jovens. São diversos tipos de tumores, que vão para tumor de tireoide, tumor de mama, mas boa parte deles são do sistema digestivo. Entre eles estão o pâncreas, como no caso da Preta Gil também super jovem, tumor de intestino, né, de intestino grosso, e eles chegam a teorizar sobre causas prováveis dessa epidemia de câncer em jovens, mas muito provavelmente eles mesmos dizem que a gente vai acabar nisso, né? Tipo de alimentação, utilização de conservantes, utilização de consumo de alimentos superprocessados, obesidade, provavelmente está muito envolvido com esse evento. Agrotóxicos deve ter alguma coisa também, né? Provavelmente que acaba
É o que a gente consome no dia a dia, né? Sim. Existe algum sintoma para o câncer de pâncreas? Eu acho que assim, a gente pode dividir o pâncreas em duas porções, basicamente. Vamos considerar uma simplificando um pouco. A cabeça do pâncreas e o corpo e a cauda do pâncreas, tá? Na cabeça do pâncreas, ela está muito próxima do canal que leva a bile do fígado para o intestino. Então, geralmente, o primeiro sintoma de um tumor de pâncreas na cabeça do pâncreas é o amarelamento da pele, escurecimento da urina, ao aparecimento do que a gente chama de icterícia. Então, esses tumores tendem, relativamente de forma precoce, obstruir o canal da bile e causar o amarelamento da pele. Então, talvez esse seja o principal sintoma que a gente tenha dos tumores da cabeça do pâncreas. Já no corpo e na cauda do pâncreas, são regiões em que esses tumores tendem a ser diagnosticados mais tarde, porque eles não causam esse evento do amarelamento da pele, da icterícia obstrutiva. Então, na corpo e na cauda do pâncreas, geralmente a gente faz diagnóstico mais tardio das lesões, tumores maiores, porque o primeiro sintoma geralmente relacionado com esses tumores é dor. E uma coisa muito importante para a gente lembrar e alertar as pessoas que o pâncreas, apesar de ser um órgão abdominal, geralmente a dor do pâncreas não é na frente do abdômen, é no dorso. Então, a dor relacionada aos sintomas de pâncreas, quer seja um tumor de pâncreas ou uma pancreatite aguda, geralmente é uma dor nas costas. Então, também não é incomum a gente pegar na prática clínica pacientes que acharam que estavam com problema de coluna, passaram algum tempo investigando um problema de coluna, quando na verdade tinha alguma patologia do pâncreas. Nossa, por que dá nas costas? Porque geralmente quando esses tumores, a inervação que acaba causando essa dor, geralmente é a inervação do plexo celíaco, que está lá no dorso junto da aorta. Então, na verdade, a informação que chega ao cérebro da dor é da inflamação desses nervos, que, na verdade, eles estão muito mais localizados para trás do que para a parede abdominal anterior. Para uma pessoa como eu, que me dedico muito ao estudo do pâncreas, toda vez que chega um paciente no meu consultório e fala que está com dor nas costas, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, estar atento se existe a possibilidade de alguma doença pancreática. E quais são os exames? Assim, se você desconfia de alguma coisa, é um ultrassom? Quais são os exames necessários? Eu acho que um dos grandes desafios, e assim, é uma grande discussão sobre as doenças do pâncreas, e principalmente sobre o câncer de pâncreas, né? Os tumores pancreáticos, vamos dizer assim, é justamente a utilização de exames. Então, assim, um bom exame, vamos dizer como um screening, uma investigação abdominal mais ampla, que é um exame não invasivo, barato, altamente disponível, que é a ultrassonografia, ela não é tão boa para a detecção dos tumores de pâncreas. Ela consegue ver essa parte que a gente chama da cabeça do pâncreas relativamente bem, mas o corpo e a cauda do pâncreas se localizam atrás do estômago, que geralmente tem gás. E a interposição de gás com o aparelho de ultrassom prejudica demais a imagem. Então, na verdade, a gente acaba fazendo o diagnóstico um pouco mais tardio, porque às vezes os exames de rotina, como por exemplo uma ultrassonografia, não vão ver bem boa parte do pâncreas. E aí a gente falando assim numa tentativa de rastreamento populacional ou do diagnóstico precoce, a princípio, para a gente ter bons exames para ver o pâncreas, a gente lançaria a mão de exames mais complexos, menos disponíveis, mais caros, como por exemplo uma tomografia magnética, uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, que são exames que são praticamente inviáveis a gente utilizar numa política de rastreamento. Não faz parte de um check-up. Do check-up, exatamente. Exatamente. Então a gente acaba um pouco reservando esses exames que são mais elaborados para o acompanhamento ou rastreamento dos grupos que são de um pouco maior risco. Vou dar um exemplo, um importante fator de risco é o diabetes. Então, assim, o paciente que tem diabetes, talvez periodicamente a gente possa lançar mão de um exame como esse, tá? Obesidade também. Obesidade também, tabagismo, né? Acho que talvez sejam os principais. Histórico familiar também de neoplasias de pâncreas, né? Você falou a gente está falando aqui de tumores de pâncreas e também de outras patologias. Quais patologias são essas importantes para a gente estar atento? Tumores não necessariamente malignos, né? A gente tem tumores benignos também, mas a gente teria outros tipos de tumores, como, por exemplo, uma neoplasia, um tumor de Franz, um tumor neuroendócrino. O pâncreas, ele é raramente acometido por metástases, mas principalmente metástases de tumor de rim. Mas a gente tem outras patologias, tá? Hoje em dia o que a gente estuda muito são os cistos do pâncreas.
Então, assim, os cistos pancreáticos, existem diferentes tipos e alguns deles têm relação com o aumento de risco de câncer de pâncreas. Então, o que a gente vem estudando muito e a pancreatologia se dedica demais ao entendimento desses cistos pancreáticos para saber quando intervir antes que ele se transforme em um tumor, né? E acho que talvez outro grupo grande de patologias do pâncreas são as doenças inflamatórias, principalmente a pancreatite aguda, né? Que E aí também, dói. que aí dói e dói nas Dói costas, né? nas costas. E dói nas costas. Tanto que desde das cadeiras ali da faculdade, né, a gente sempre, imagens clássicas de livro, que a pancreatite aguda, o paciente quando inicia o quadro de pancreatite aguda, ele estabelece a posição de prece maometana, né? Se a gente se lembrar como que se faz a prece para Maomé, a pessoa se agacha, se ajoelha e dobra o corpo, porque está doendo nas costas, né? Como uma cólica renal. E tratamentos, doutor? No caso de tumores, cirurgia, quimioterapia, quais são os tratamentos? Quando a gente fala do câncer de pâncreas, e assumindo que quando a gente está falando de câncer de pâncreas, a gente está falando daquele tipo específico, né, do carcinoma, adenocarcinoma ductal pancreático, esses pacientes vão iniciar uma jornada que, idealmente, inclui tratamento cirúrgico combinado com tratamento sistêmico, quer dizer, com quimioterapia. Então, assim, em condições ideais, a gente vai tentar promover uma jornada para esse paciente que a gente consiga entregar cirurgia e quimioterapia em diferentes ordens. Pode ser quimioterapia seguida de cirurgia, pode ser quimioterapia, depois cirurgia e novamente um curso de quimioterapia, o que a gente chama da quimioterapia neoadjuvante, terapia adjuvante. Em algumas situações, em alguns serviços, associado com radioterapia também. Então, alguns serviços e alguns países utilizam muito radioterapia para tumor de pâncreas, outros não. Tá? Mas, idealmente, vai em algum momento tentar envolver essas duas situações. E quando a gente coloca cirurgia, quando a gente realiza o procedimento cirúrgico, hoje é o tema de grande discussão no adenocarcinoma de pâncreas, né? Se há algum tempo atrás, todo tumor que a gente conseguisse tirar, mesmo com manobras altamente complexas, como cortar vasos sanguíneos e juntar esses vasos sanguíneos de novo, todo tumor que era tirável, tecnicamente possível de cirurgia, a gente sempre operava e via que tratamento faria depois. Certo. Hoje em dia a gente já entende de uma forma diferente. Cada vez mais a gente vem tendendo a fazer algum tratamento sistêmico com quimioterapia Antes da cirurgia. para partir para a cirurgia. Por quê, doutor? Porque existe, vamos dizer assim, dois conceitos muito importantes, tá? Um desses conceitos é que mesmo desde o diagnóstico, mesmo com tumores extremamente precoces, a gente já basicamente considera o tumor de pâncreas como uma doença sistêmica. Quer dizer, são tumores que desde muito precocemente podem já ter células circulantes, tudo. Então a quimioterapia bloquearia a possibilidade de disseminação do tumor. Tem lógica, né? Por outro lado, eu como cirurgião, e a gente gosta muito de falar isso quando estamos nesse tipo de discussão, mesmo nos congressos, que é assim, sem cirurgia não existe cura. Então a gente vai tentar associar as terapias, mas assim, você não pode ter um tratamento que vise unicamente tratamento sistêmico com quimioterapia e radioterapia, por exemplo, porque você vai perder a chance de cura cirúrgica. Por outro lado, você não pode ter uma mentalidade de que a cirurgia vai curar. Então, assim, todo mundo que trabalha com câncer de pâncreas tem que entender que essa é uma doença que tem que ser controlada sistemicamente para melhorar as chances de tratamento do doente. Quer dizer, então, depende do caso. Muito. Aí você vai olhar o caso e ver, vamos primeiro quimioterapia e depois a cirurgia ou vamos direto para a cirurgia? Dentre isso tudo, assim, a gente comentou duas coisas, né? A possibilidade de ressecção cirúrgica ou não. Mas, assim, vários outros fatores vão ser levados em consideração. Então, assim, um marcador tumoral, que é uma substância que é dosada na corrente sanguínea, que pode estar associada com câncer de pâncreas, que é a CA199. O nível dessa substância na corrente sanguínea é levado em consideração. A idade do paciente é levada em consideração. A localização do tumor é levada em consideração. Quer dizer, quando a gente tem um tumor do corpo e da cauda do pâncreas, geralmente a abordagem cirúrgica é mais fácil. Apesar da gente sempre gostar de falar, né? Cirurgias pancreáticas são sempre cirurgias complexas. Mas dentre os dois grandes tipos de cirurgia do pâncreas, que é para tratar o tumor do corpo e da cauda,
ou tratar o tumor da cabeça do pâncreas, a cirurgia para o corpo e cauda do pâncreas é mais simples tecnicamente do que a cirurgia de cabeça do pâncreas e geralmente tem uma evolução pós-operatória um pouco mais fácil. Então, assim, é uma série de fatores que a gente vai levar em consideração para tentar fazer a melhor opção terapêutica para o doente. Tá? Mas já melhorou muito, né, toda essa visão do câncer de pâncreas, né, e os tratamentos, tanto que o prognóstico não é tão ruim como era há uns anos atrás, você concorda? Eu não, a gente vive uma fase muito boa da terapêutica do câncer de pâncreas. Ah, então, assim, alguns anos atrás, a gente não tinha uma quimioterapia tão efetiva. E veio, então, um tratamento que, na verdade, foi derivado do tumor no intestino grosso, que melhorou bastante o resultado da quimioterapia. Isso já faz alguns anos, por cerca de uma década, mais ou menos. Então, isso já revolucionou o tratamento do câncer de pâncreas. Se hoje a gente está falando em fazer quimioterapia antes da cirurgia, às vezes até em caso que tecnicamente fosse até possível fazer a ressecção do tumor, é porque a gente tem um tratamento sistêmico que funciona. Senão a gente ia continuar batendo na tecla que opera tudo e faz a Claro. loucura que for necessária para tentar tirar esse tumor dali. Então, assim, a gente já, há cerca de uma década atrás, a gente já teve essa modificação numa terapia melhor. Recentemente, estamos partindo para uma segunda fase, que é a associação de imunoterapia com quimioterapia, geralmente em segunda linha, não como um primeiro tratamento, para alguns tipos de tumor. Então, assim, não é que a gente pode utilizar a imunoterapia para todos os tipos, todos os adenocarcinomas ductais de pâncreas, tá? De acordo com a biópsia desses tumores, existem algumas características que sugerem que a imunoterapia vai funcionar bem ou não, tá? E acho que a gente está entrando numa nova fase em que estão sendo desenvolvidas ainda novas terapias. Então, assim, basicamente, o que existe de mais moderno que deve chegar para o tratamento aberto à população, que ainda está em fase de estudo nos próximos anos, são um tipo de terapia visando expor melhor o tumor de pâncreas ao nosso sistema imunológico. A gente esquece disso, né? A gente acha que para combater um tumor existe só quimioterapia. Não, o nosso sistema imunológico 24 horas por dia combate tumor. Né? Todos nós fabricamos tumores diariamente, mas que a maior parte das vezes as células são destruídas pelo nosso sistema imunológico antes de se manifestar um tumor. Então, assim, qualquer pessoa que tem uma neoplasia, o sistema imunológico dela está ativamente tentando combatê-la. E o tumor de pâncreas, ele se esconde muito do sistema imunológico, porque ele cria como se fosse uma cicatrização muito densa em volta dele. Então, algumas terapias estão visando tentar quebrar essa possibilidade do tumor de fazer esse tecido de cicatrização e que ele se esconda do nosso sistema imunológico. E a outra terapia que está sendo muito estudada são vacinas, não para prevenir o aparecimento do tumor, mas para administrar isso como forma de expor o tumor ao nosso sistema imunológico caso a caso. Mas isso aí já está em fase de estudos. A vacina o RNA mensageiro, né? Essas vacinas que vêm não só no tumor de pâncreas, mas câncer de um modo geral, né? Essas vacinas são a esperança de cura até, né? Se a gente pode dizer isso. Basicamente, o que eles estão desenvolvendo no tumor de pâncreas, assim, eles biopsiam o tumor. Aí tem diferentes linhagens, né, de possibilidades de confecção de vacina, mas basicamente assim, é pegar uma amostra daquilo e injetar no paciente. Fazendo isso, o sistema imunológico do doente tem maior facilidade de detectar qual que é a proteína específica do tumor que ele tem que combater. Então, o nosso sistema imunológico se torna mais ativo para combater aquele tumor, uma vez que ele enxerga esse tumor melhor, né? Isso que é a ideia muito bacana de fazer as vacinas oncológicas, né? Você vai treinar o seu sistema Exatamente. imunológico. Isso está Ali, ó, você adiando o sistema imunológico. Assim. É muito inteligente isso, né? Se você for É pensar. muito legal. Mas devemos lembrar que isso é diferente de, por exemplo, algum conceito de vacina, como a gente falar em controle populacional de doenças infectológicas, infecciosas, que a gente não está tentando impedir o desenvolvimento daquilo. A gente está aumentando a nossa resposta imunológica uma vez que você já tem aquilo, né? Não é uma prevenção. E a imunoterapia, como que funciona? Você citou aqui a imunoterapia, como que é? Basicamente, o que a gente trabalha na imunoterapia é encontrar algum alvo, né? Então, assim, vou tentar simplificar muito o conceito. Então, quando você tem uma célula, por exemplo, a célula tumoral,
ela tem várias coisinhas ali dentro dela, várias proteínas que desenvolvem diferentes funções, né? O que a imunoterapia faz? Ela reconhece uma dessas características, uma dessas proteínas da célula e tenta inibir o crescimento ou destruir aquela célula através do ataque a essa região. Então, assim, no tumor de pâncreas, só citando mais ou menos, né? A gente tem duas características que podem ser aferidas numa biópsia, uma que se chama mismatch repair, quer dizer, é uma característica de reparo de DNA ou instabilidade de microsatélites. A gente sabe que os tumores de pâncreas que apresentam ou mismatch repair ou instabilidade de microsatélites, eles têm uma chance maior de ser combatidos por um agente que pega uma proteína dessa da membrana da célula, chama PDL1. E a gente pode utilizar uma droga para esse tipo de tumor. Mas geralmente que vai agir imunologicamente para destruir a célula através daquela característica dela, né? Que é o pembrolizumab. Mas ainda assim essa imunoterapia está sendo reservada geralmente para uma segunda linha de terapêutica. Quer dizer, a gente faz a quimioterapia, vamos dizer, entre aspas, convencional, que já é geralmente esse esquema novo, que a gente fala, que é o M-FOLFIRINOX, e aí se não tiver uma resposta adequada, a gente associa a imunoterapia. Entendi. Quer dizer, é aquilo, né? O plano. Exato. O problema é esse, onde que nós vamos colocar. Exato. Bom, e a gente falar em prevenção, é a prevenção de todo tipo de câncer, né, doutor? Qualidade de vida. Eu acho que assim, vamos pensando mais especificamente no tumor de pâncreas, né? Eu acho que 2 fatores principais aí é o tabagismo, né, e realmente obesidade, que aí vai estar relacionada com atividade física, com alimentação, com estilo de alimentação, né? Obesidade ligada ao diabetes, né? Então, assim, basicamente, é como Harvard falou, né? A gente não consegue provar o que é, mas são fatores ambientais, né? Se vocês me permitirem um pequeno à parte, assim, foi muito interessante, foi uma vivência interessante que eu tive agora. Eu fui para um congresso e a gente foi falar sobre câncer de pâncreas, que foi na França, e é impressionante a cultura deles em relação à alimentação. Assim, realmente, a gente ouve muito falar, tudo, eu já tinha ido para a França antes, mas dessa vez não sei por que eu me expus mais a isso. Então, assim, existem alimentos que são muito conhecidos, não vou falar a marca ou o nome em si deles que todos vão reconhecer, mas que a gente consome aqui, em que na França agora eles vão colocar na embalagem obrigatoriamente disso, escrito que não é alimento direcionado a humanos. Então, assim, eles têm uma cultura em relação à alimentação, e nem te digo assim que não seja uma alimentação basicamente ultra saudável, mas de consumir alimentos com menos conservantes, menos corantes. Então, assim, de forma geral vai ser aquilo, uma alimentação saudável, uma alimentação que tente consumir o máximo possível produtos naturais, produtos feitos na hora, né? Não consumir alimentos preparados, alimentos com muito conservantes, manter um grau de atividade física, né? Evitar hábitos como tabagismo, alcoolismo, isso vai reduzir o risco de câncer de pâncreas. O tabagismo você citou algumas vezes, muito né? associado. A gente dos principais só associa a câncer de pulmão, né? É muito associado ao câncer de pâncreas também, muito associado. O tabagismo é agressão, não tem jeito, né? Há diversos tumores, né? Há diversos tumores, mas é interessante saber que... Bexiga, sistema todo trato urinário. Mas sim, é um dos principais fatores de risco para câncer de pâncreas também. Doutor Rodrigo, muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento aqui com a gente. E a gente espera que o senhor volte mais vezes para conversar com a gente. É um prazer e uma honra para mim estar aqui, estar junto do Hospital Santa Rita. Gostaria de agradecer um grande colega e muitas vezes um grande mentor, que é o Dr. Capalbo, que me direcionou para esse convite, e vamos estar sempre à disposição para o Hospital Santa Rita, para qualquer informação que a gente possa contribuir. Esse foi mais um episódio do Santa Saúde, um espaço criado pelo Hospital Santa Rita para conversas que realmente importam. Obrigada e até o próximo encontro.